Queria começar hoje com uma pergunta: o que constitui a liberdade de Deus? Nós sabemos que a palavra liberdade, ela depende, não é, de várias circunstâncias, depende da nossa natureza, ainda que a natureza de algo não tenha sido tocada pelo pecado. No homem que caiu, então, aí a ideia de liberdade ainda está mais presa ainda à sua natureza, mas isso é assim de maneira geral. E quando nós pensamos na liberdade de Deus, a gente está pensando em algo totalmente diferente. Quando você pensa na liberdade de um peixe, o que é um peixe livre? É um peixe que tá no oceano, mas ele não é livre para sair do oceano. A natureza dele determina o que a liberdade é, e ainda que ele fosse racional e pudesse pensar em como há um mundo maravilhoso nas montanhas, fora do mar, a liberdade dele é ficar na água. Como a nossa liberdade é ficar fora dela. Nós não podemos ficar lá, o oceano é lindo, a gente podia querer ficar passeando, mas não é. Ou o espaço não é feito para nós, não é? Nós não somos livres para estar lá, e também o pássaro não pode viver no oceano. O ser humano pecador, a sua natureza, a liberdade que o ser humano tem, se a gente pode chamar isso assim, é a liberdade de pecar, de ser mal. Nós podemos escolher maldades diferentes, mas só maldade, porque nossas naturezas são caídas, e você vê o homem fazendo o que ele quer. Cada um hoje fez o que quis aqui, mas nenhum ser humano fez algo contrário à sua natureza. Portanto, todos os homens não regenerados fizeram todas as coisas que só expressam a maldade de um coração que não ama a Deus. Mas quando a gente pensa na liberdade de Deus, em como Deus é livre, nós estamos pensando em algo totalmente diferente. O Salmo 135, verso 6 diz assim: o Senhor fez tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas. O desejo do meu coração, a cada culto que eu prego, cada dia que eu estou cultuando com os irmãos, ou cada letra que eu estou fazendo por um hino, o objetivo básico da minha vida e a razão de cada sermão é direcionar a atenção de todos vocês e a minha, mais e mais para o deleite de Deus que é revelado nas Escrituras. Sabe, o deleite dele centrado em seu Filho, para que nós possamos ver nos deleites de Deus um pouco da medida da excelência de Deus. Porque quando a gente olha para aquilo que deleita o coração de Deus, nós começamos a conhecer Deus de uma maneira mais profunda e mais profunda. E vendo essa glória, nós somos mudados, porque a única maneira de nós sermos mudados é vermos a glória de Deus. Então o Espírito Santo nos santifica, nos levando a palavra e nos mostrando a glória de quem Deus é, e nós contemplamos a glória dele na face de Cristo, e então a Bíblia diz que nós somos mudados. E aí a gente, ao ver essa glória, somos transformados à semelhança de seu Filho. E é por isso que nós pregamos e cultuamos aqui, escrevemos letras de hinos e apostilas, para que a gente se dedique com paixão à proclamação de tudo que Cristo é. Se Cristo é o amor infinito do seu Pai, então Ele é a única coisa digna, Ele é a razão de todas as coisas. Então pense, por que Deus criou a mente, o cérebro, capacidade para pensar, para nós pensarmos em Cristo? Todas as coisas que Ele criou de alguma maneira para que nós nos voltássemos. Então, seja na pregação, um hino, esse é o desejo do meu coração. Eu anseio que todo o povo de Deus seja capaz de dizer, todo o povo de Deus aqui em Jardim da Luz, em todo lugar onde de alguma maneira a gente chegue, é que todo o povo realmente de Deus seja capaz de dizer assim: os meus olhos estão sempre voltados para Yahvé, para o grande eu sou. Eu ponho sempre o Senhor, na minha versão aqui está Senhor em letras maiúsculas, porque a palavra é Yahvé que ele está usando. Eu ponho sempre no Senhor diante de mim. O meu coração lhe diz: o Senhor, ó Senhor, a tua face, ó Senhor, busco, não escondas de mim a tua face. Salmo 25, 15, 16, 8, 27, 8 e 9. O anseio daqueles que buscam a Deus
com o anseio sincero de Moisés, é o que eu busco em cada sermão. Eu não estou muito preocupado exatamente como está o mundo, o Brasil, e como vai ser amanhã, se daqui a um século, como vai estar o mundo. Realmente essas não são as minhas preocupações. Eu faço como o semeador, que Jesus disse que semeia e depois vai dormir, porque ele não pode fazer mais nada. Eu acho tolo nós nos preocuparmos muito com aquilo que nem é nossa responsabilidade, não é? E nem se nós achássemos que fosse, nós faríamos qualquer diferença. O mundo vai ser algo amanhã ou daqui a um mês, independente do que eu faça. E quando eu tiver morrido, dificilmente eu terei mudado o mundo, não é? Então eu não me preocupo com as coisas que não são as minhas responsabilidades, mas eu me preocupo com isso, sabe? Eu anseio que as pessoas busquem a Deus com o mesmo anseio sincero de Moisés, quando Moisés orou: mostra-me, Senhor, a tua glória. Se eu for usado por Deus para que mais pessoas tenham o desejo de Moisés de dizer: Deus, não faça o mundo um paraíso, mas Senhor, me mostre a tua glória, me deixe ver sua face, me deixe ver a sua glória, como está em Êxodo 33:18. E depois que essa pessoa sair desses encontros de contemplação da glória de Deus, eles saiam para o mundo, um mundo escuro, um mundo horrível, com um rosto brilhando, não é? Como está assim, por exemplo, em Êxodo 34:29, ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, por ter conversado com Deus. É o que eu quero, que as pessoas tenham essa comunhão com Deus, e depois quando eles saem para o mundo escuro, eles mesmos brilhem essa beleza, sabe, de que tudo é sobre Cristo. Devemos sempre nos encontrar, em primeiro lugar, e nos concentrar no prazer que o Pai tem no seu Filho, porque é sobre isso que o Evangelho é, e é sobre isso que o Evangelho nos leva. A lição mais importante a ser aprendida dessa verdade é que Deus sempre foi infinitamente feliz em seu Filho, desde toda a eternidade, mesmo antes de existirem anjos, qualquer ser espiritual, não é? E seres humanos para amar, ou todo o universo que Ele criou. Deus é transbordantemente feliz em seu Filho, e Deus nunca precisou de nada para ser plenamente feliz. Ele existiu eternamente quando nada existia, se deleitando no seu Filho. Deus nunca foi solitário, Ele sempre foi uma fonte infinita de alegria, transbordante satisfação e glória na comunhão com seu Filho no Espírito Santo. Então o Filho de Deus sempre foi a paisagem das excelências de Deus, de tal maneira que Deus sempre contemplou as belezas infinitas dele no seu próprio Filho, e Jesus sempre foi o panorama da perfeição de Deus. E Jesus sempre foi a paisagem que o coração de Deus, a única paisagem, né, metaforicamente, que o coração de Deus precisava para se alegrar infinitamente, de modo que desde toda a eternidade Deus contemplou com satisfação o seu Filho, uma satisfação indescritível para nós, humanos ilimitados, porque estamos falando de um Deus infinito, e satisfação indescritível, magnífica, que é o brilho infinito, o seu próprio brilho infinito em seu Filho. E uma segunda coisa para a gente aprender quando olha para como Deus se deleita em Cristo é que Deus não é limitado por nenhuma deficiência interna ou infelicidade para fazer qualquer coisa que Ele não queira fazer. Por isso que eu falei que a liberdade de Deus, no que consiste a liberdade de Deus, é algo muito diferente do que nós pensamos ser liberdade. Mesmo quando pensamos da maneira mais completa que um ser humano, quando estiver livre do pecado, ou um anjo que nunca pecou, possa desfrutar. Se Deus fosse infeliz, se Ele fosse de algum modo deficiente, então Ele poderia ser constrangido por algo fora dele, de alguma forma, não é? Ou seja, se você não for suficiente, não for autossuficiente, e nada é, a não ser Deus, se você não é autossuficiente, se você tem deficiências, você precisa de coisas fora de você para satisfazer você. E isso faz você
ter que negociar determinadas coisas, porque você quer determinadas coisas. Mas isso distingue tudo de Deus. Nós temos um imenso vazio no interior, mesmo se nós nunca tivéssemos pecado, que anseia por satisfação que não é encontrada em nós mesmos. Eternamente, quando o pecado já não estiver mais presente, a gente não vai encontrar satisfação em nós mesmos. Em nós mesmos, nós somos eternamente vazios. Eternamente nós vamos desejar e vamos estar plenamente satisfeitos em tudo que Deus é. Nós não podemos ser uma fonte de satisfação para nós mesmos. Então, nós temos um imenso vazio no interior, e esse é o problema do pecado. Quando nós somos tirados de Deus, esse vazio está lá. Nós ansiamos por satisfação, mas essa satisfação nunca pode ser encontrada dentro de nós. E nós dependemos de poderes e pessoas e prazeres fora de nós para nos satisfazer. Quando você está com fome, você não faz um pensamento positivo e a fome passa, porque a única maneira de satisfazer essa tua necessidade é algo fora de você, chamado comida. É assim. Então, anseios e saudades e desejos são coisas peculiares à nossa natureza. E mesmo quando nós, não é só por causa do pecado, agora muito mais, porque são anseios que não são satisfeitos, o que leva o quê? Ao desespero, ou então se você não chega ao desespero final, mas à insatisfação constante, enfim. Nós nascemos deficientes e necessitados e insatisfeitos. Nós viemos ao mundo sem saber quase nada. Nós nascemos totalmente estúpidos no mundo. É assim. Isso faz parte da nossa... Não é porque a gente nasceu estúpido por causa do pecado. O pecado só piora as coisas. Mas Adão também é assim. Não importa. A gente sempre, como criatura, nasce assim. Mas nós agora estamos num mundo caído, que torna tudo pior. Nós viemos para o mundo sem saber quase nada. E nós temos que passar quase que a vida inteira aprendendo alguma coisa. A gente tem que ir para a aula... E tem que aprender na escola, e a gente tem que aprender com os duros golpes da vida, a fim de encher um vazio em nós. Um vazio de quê? Um vazio chamado ignorância. Nós somos vazios de sabedoria. Nós temos que aprender matemática. A gente não nasce sabendo matemática. A gente nasce sabendo a nossa língua, depois a gente aprende a falar, ouvindo os nossos pais e tal, mas a gente é analfabeto. Porque analfabeto não é saber falar, é não saber ler. Um amigo meu falou assim para mim, de tanto ouvir inglês em determinado lugar, eu aprendi a falar inglês e tal, mas ele era totalmente analfabeto, ele não sabia nada. Qualquer maluco nos Estados Unidos aprende a falar inglês, como todos os brasileiros sabem falar português. Nós temos que aprender gramática, nós estamos vazios, nós temos uma ignorância, de tal maneira que a gente precisa dos nossos pais e dos nossos professores, que ficam mandando a gente fazer coisa que a gente não gosta. A gente não gosta de ficar estudando português e matemática, mas porque a gente é ignorante, nosso pai diz assim, você tem que estudar, meu filho, você tem que estudar, você é ignorante, você nasceu burro, você não sabe nada. Os nossos professores estudam, cara, tem que estudar matemática, química, física, biologia, filosofia. Você não sabe nada. Se você não estudar, você é um vazio, você é um feixe de necessidades de aprendizado. E aí, porque nós temos falta, nós somos obrigados a fazer o que a gente não quer fazer. A gente não quer estudar. A gente é obrigado, porque a gente é deficiente. Se a gente soubesse tudo, a gente não precisava... Está vendo? Ninguém obrigava você a fazer o que não quer. A gente é obrigado na vida a fazer um monte de coisa que a gente não quer, porque a gente é vazio de um monte de coisa. E a gente é um feixe de necessidades. Nós temos que preencher. Nós temos que superar a nossa ignorância. Nós temos que superar as nossas fraquezas. Nós temos que aumentar nosso conhecimento. Nós temos que fazer exercício para fortalecer nossos corpos. Nós temos que nos alimentar bem para ficarmos melhores. Você vê, tudo isso está falando de deficiência. Nós temos que aperfeiçoar de várias maneiras, aguçar nosso intelecto, mas não é assim com Deus. Nada pode externamente constranger Deus, está vendo? A gente é constrangido. Alguém diz para você assim, ou você estuda, ou você é burro. Você estuda ou você não vai ganhar dinheiro. Como a gente precisa disso, a gente é um feixe de necessidade. Você pensa, eu não quero estudar,
Eu não quero passar 20 anos estudando, mas eu vou ter que passar. E a gente sabe que, na verdade, a gente passa a vida inteira estudando e aprendendo. Mas Deus não é assim, Ele foi completo e transbordante de satisfação por toda a eternidade, porque Deus não precisa de educação, ninguém pode oferecer nada para Ele que não venha dEle. Tudo que alguém possa dar a Deus é algo que Ele tenha que ter dado àquela pessoa antes, pois, como a gente viu no início do culto, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para que Ele tenha que recompensar? Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória eternamente, amém. Romanos 11, 34 a 36. Então Deus não pode ser subornado, porque você, eu e nenhum serafim pode dar a Ele o que Ele não tenha dado antes. Vida, alimento, tempo, tudo isso Deus que te deu. Ninguém pode subornar a Deus, porque ninguém pode dar a Deus algo que não seja dele, e algo que Ele não tenha por nenhuma razão, a não ser a vontade dele dada a você. Então ninguém pode subornar a Deus, e ninguém pode coagir Deus a fazer o que Ele não quer. Qualquer coisa que você, ou alguém, ou qualquer circunstância ofereça a Deus, é apenas um reflexo de algo que Ele fez, deu a você. Por isso que não fazer essas coisas é ingratidão. Você é ingrato. Se você hoje não está cheio de gratidão a Deus, você é ingrato. E é isso que colocou os homens debaixo da ira de Deus. O apóstolo Paulo diz, eles não foram gratos, porque não há nada que eles tenham, nem um átomo do corpo, nem um pensamento no dia que Deus não tenha dado a eles. A fonte de todas as coisas não pode ser enriquecida. Se uma coisa é fonte de tudo, aquilo não pode receber nada. E ela não pode ser tentada com o serviço. Você não pode dizer assim, Deus, eu vou fazer isso para você e você faz isso para mim. Você não pode, nem você, nem o anjo, nem ninguém. Paulo diz assim em Atos 17, 25, Ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos os homens vida, o fôlego e tudo. Como é que você vai servir a Deus se tudo que você tem pode fazer Ele que está te dando? Ele não é servido por você. Deus não tem necessidades, Ele não tem ignorância, Ele não precisa de nada. Se alguém oferece a Deus qualquer coisa corretamente, e você devia oferecer, só pode oferecer falando o que Davi falou, por exemplo, em 1 Crônicas 29 e 14. Davi queria construir um templo, e não era um templo comum. A riqueza para construir o templo que Davi imaginou era uma riqueza fabulosa. E o que aconteceu é que o povo de Israel deu do seu dinheiro, dos seus recursos, deu tanto, que chegou uma hora que, apesar daquele templo ser algo magnífico, em ouro, em riqueza, o povo de Israel estava tão aberto com o seu coração de dar, que teve uma hora que Davi teve que dizer, chega gente, não precisa mais, parem de dar. Nós já temos mais do que o suficiente, vocês continuam, mas não precisa mais. Então Davi fez uma grande oração, uma das orações mais incríveis da Bíblia. E ele orou assim, mas quem sou eu, ó Deus, e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Ou seja, houve uma generosidade, todo mundo enfiou a mão no bolso e deu aos montes. Ele diz assim, Deus, quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós te damos apenas o que tua mão já tinha nos dado antes. Davi diz assim, isso aqui, nós não somos dignos de nenhum aplauso, porque demos tanto, Deus, porque todo esse dinheiro, esse tesouro que foi ajuntado para construir o templo, tudo que nós te damos, primeiro tu nos deste, portanto nós não te demos nada. Então só essa é a única maneira. Em outras palavras, tudo que é, incluindo capacidade, mesmo o desejo de ter um... A Bíblia diz assim, Deus ama quem dá com alegria. Quando alguém dá com alegria, o dar com alegria foi um dom de Deus. Quando o cara é muquirana, aquilo ali, queridos, é que Deus deixou aquela pessoa escravizada pelo Deus dinheiro. É triste. Quando alguém dá com alegria e liberalmente, como Davi está dizendo, até isso ele tem que agradecer. Deus, eu te agradeço
por ter um coração feliz em dar, porque eu sei que se tu não me deste um coração feliz em dar, eu ia amar o dinheiro e ia ser uma dificuldade de dar. Pois é, até o ato de dar com alegria deve ser creditado a Deus e agradecido a Ele por você ter um coração que ama Ele e não o dinheiro. Então, é por isso que, por exemplo, Jesus, quando contou a história da viúva pobre, que, por exemplo, e viu também uma viúva pobre colocando lá 2 moedas pequenas, Davi falou de uma fortuna que as pessoas deram, mas aqui você vê que é o oposto. E viu também uma viúva pobre colocando 2 moedas pequenas, e então Jesus disse: diga a verdade a vocês, essa viúva pobre deu mais do que todos os outros. Todas as outras pessoas fizeram as suas ofertas dando do dinheiro que tinha sobrado. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que ela tinha para viver. Foi uma atitude tão espontânea, tão feliz, que Jesus não foi lá para ver e falou assim: não dá não, não precisa. Porque ela tinha esse coração assim. Jesus diz: olha, ela deu tudo que ela tinha. Ela deu muito mais do que quem deu aquele saco de dinheiro, porque ela só tinha aquelas 2 moedas. E você, ao mesmo tempo que vê isso, você vê essa mulher não estava pensando: poxa, esse templo aqui é enorme, para que vai precisar das minhas 2 moedas? A questão não é o que o templo precisava. Jesus, eu sabia que aquele templo não precisava daquelas 2 moedas que não valiam quase nada. A questão é o coração de quem está dando. Quem está dando, você vê, não está pensando muito: o que vai fazer? Para que precisa disso? Porque não é assim que é o coração livre. Davi então ora: Senhor, quem somos nós para ficarmos felizes porque demos tanto, quando na verdade nós só demos aquilo que tuas mãos nos deste? Ou seja, a pessoa nunca vê Deus lhe devendo nada. Há uma alegria enorme em ver a suficiência de Deus. A imagem que me vem à mente quando penso nessa verdade, não é essa visão grandiosa de Deus que nos transforma ao vermos quem Deus é e o que é a liberdade de Deus diferente da nossa. Não é um debate acadêmico, mas uma floresta lá em New Jersey, em 1745, quando David Brainerd, um dos missionários que impulsionou todos os outros, né? Sabemos como ele morou na casa de Jonathan Edwards, não chegou a casar porque morreu com 29 anos de tuberculose, mas casaria com a filha de Jonathan Edwards se não tivesse morrido assim. E ele tinha 27 anos, portanto 2 anos antes dele morrer, mas ele já era tuberculoso nessa época, e ele só viveria mais 2 anos, porque ele morreu com 29 e tinha 27 aqui, e ele estava pregando para 130 índios na floresta em New Jersey, onde ele se sentiu chamado para pregar para os índios. E Brainerd, ele se refere à felicidade plena e eterna de Deus em sua liberdade infinita. E ele diz que ele estava sobrecarregado para ensinar os índios, que eram iletrados, essas verdades grandiosas. Ele diz assim: é necessário, em primeiro lugar, ensiná-los que Deus é eterno e tão distinto de todas as criaturas, embora seja muito difícil comunicar algo dessa natureza a eles não tendo termos em sua língua para significar eternidade. Ou seja, eles não tinham nenhum no vocabulário deles. Um anterior, isto é, a eternidade passada. A divina suficiência deve também ser necessariamente mencionada, a fim de se evitar que imaginassem que Deus estava infeliz, enquanto sozinho, antes da formação das suas criaturas. Você vê que David Brainerd estava pregando para 130 índios, mas ele estava falando sobre como Deus, infinitamente, antes de criar tudo, era eternamente satisfeito em si mesmo, e como esses conceitos são difíceis. Ele disse que teve dificuldade para no vocabulário deles fazer eles entenderem isso, mas ele achava fundamental. Ele não pensou: 130 índios, o negócio deles é levantar a mão e aceitar Jesus, porque que mais pode se esperar de homens que são tão iletrados como esses índios em 1700 e pouco? Então, Brand estava dizendo que Deus não teve... que Deus estava só, eternamente feliz, ou seja, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
Ele disse que não havia criaturas com as quais se relacionar, e os índios precisavam entender isso, para entender a grandeza de Deus, a suficiência de Deus, e como Deus não precisa de nada, e Ele é totalmente livre, satisfeito e pleno. Então David Brainerd acreditava que todo coração tem que ouvir essa boa notícia, e que se alguém não entendeu essa boa notícia, não entendeu o Deus da Bíblia. E aqueles índios precisavam entender isso, porque isso era fundamental. Isso não era para ser mantido longe das mentes de pessoas mais simples, como aqueles índios numa região de New Jersey. Então, foi uma grande parte da glória de Deus, e a glória de Deus foi o coração de toda a verdade, da verdadeira experiência espiritual verdadeira. E se aqueles índios não compreendessem verdadeiramente Deus, eles nunca poderiam adorar o verdadeiro Deus. Então, quando a nossa mente volta daquelas florestas, nós somos encorajados a pressionar a verdade mais fervorosamente do que nunca. Você vê, David Brainerd, tuberculoso, achava que os índios precisavam entender isso. Porque se eles não entendem quem Deus é, a sua liberdade soberana, eles não conheceriam nunca o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e nunca poderiam entender o deleite infinito que o Pai tem no Filho, a razão pela qual Ele decretou todas as coisas das quais o Evangelho é, para manifestar essa beleza que Ele desfrutou eternamente. Então Deus faz o que faz, nunca por uma restrição externa. Ele nunca faz algo porque precisa de algo. A gente faz quase tudo porque precisa de alguma coisa. Então Deus nunca está preso numa circunstância imprevista ou numa circunstância que a sua natureza tenha como limitação que faça ele agir. Pelo contrário, porque ele é completo e exuberantemente feliz, tudo que ele faz é o transbordar da sua felicidade, é o transbordar da sua satisfação. Nunca é um combustível para a satisfação. Ele é totalmente satisfeito em seu Filho. Esse é meu filho amado em que eu me comprazo. Então as ações de Deus são o quê? São uma explosão de alegria. Por que Deus criou o mundo? Para manifestar sua alegria em seu Filho. Por que Ele decretou a queda? Para manifestar a alegria em seu Filho. Por que Ele decretou a cruz? Para manifestar a glória e a satisfação infinita do seu Filho. Ele nunca faz isso para receber alguma coisa, mas só para transbordar alguma coisa. Então, é por isso que em Efésios 1,5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Essa é a única razão. Ele quis transbordar essa alegria. Isso significa que nada fora do próprio prazer de Deus é a razão do que Deus faz. Tudo que o Senhor tudo que lhe agrada, o Salmo diz, Deus faz. Então Deus nunca faz uma coisa que lhe desagrada. Pense então, o prazer que Deus tem em todas as coisas que Ele fez e faz. Se Deus não está sob restrições por forças externas, Ele nunca age a não ser por seu prazer, por sua vontade. A gente age não por nosso prazer. Por exemplo, eu estava dizendo que a gente nasce estúpido e ignorante, e aí a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta, porque a gente tem que suprir essa necessidade. Ou a gente tem uma barriga que sente necessidade de alimento, e a gente tem que fazer alguma coisa para suprir essa necessidade. Mas Deus age apenas do seu transbordamento de alegria e da sua ilimitada autossuficiência. Ele só faz coisas para transbordar. Então Ele não faz nada que lhe desagrada para suprir uma deficiência como a gente faz. Acordar amanhã, às vezes 5 horas da manhã, não era o que você queria, mas você precisa suprir uma deficiência. Então você vai acordar. Nós começamos então a olhar o Salmo 135, por exemplo. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai servos do Senhor. É um chamado à adoração, que a gente está fazendo hoje. Mas no verso 3, ele começa a dar as razões por que nós devemos louvar a Deus. E ele diz, por exemplo, que o Senhor é bom e benevolente.
Você deve louvar a Deus por isso. Tudo que você experimentou hoje foi reflexo da bondade dele. Você merecia a sua ira. Mas nós também devemos louvar, no verso 4, pela eleição de Deus. Ele escolheu Jacó para si. E o verso 5 diz: você deve louvar a Deus porque Ele é grande acima de todas as coisas. Então no verso 6 ele vai dizendo isso. Ele dá a razão para o louvor, que é o clímax de tudo. Ele diz: o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas. Sabe? Ele faz tudo o que lhe agrada. Deus nunca faz uma coisa porque Ele não queria fazer, mas eu vou ter que fazer isso. Eu não queria que isso fosse assim, mas eu vou ter que fazer isso aqui. Eu não queria que aquilo lá acontecesse, mas aconteceu, agora eu vou ter que fazer isso. Isso nunca acontece com Deus. Ele só faz o que Ele quer e só faz o que lhe agrada. Então, nós estamos num lugar, numa nota de adoração e contemplação, a olhar para esse Deus. Por exemplo, no Salmo 115, tem um texto que diz: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Tudo que Deus fez desde toda a eternidade foi sempre só o que lhe agradou. Ele nunca teve que fazer nada porque Ele tinha que fazer. Então comece pedindo a Deus um coração que se alegre na liberdade soberana de Deus. A liberdade dele não se parece com a nossa. E nós nos alegramos e nós falamos: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dai glória, porque Tu fazes tudo o que Tu queres. E tudo que Tu queres é bom. O que esses versos mostram é que o que Deus tem prazer em fazer, Ele faz. E Ele não pode ser impedido de fazer o que Ele quer fazer. E Ele não pode também ser obrigado a fazer o que Ele não quer fazer. Portanto, Ele faz tudo o que lhe agrada, nos céus, na terra e em todo lugar. Em outras palavras, tudo que Deus faz é prazeroso para Ele. Ele não pode ser impedido de fazer o que Ele mais gosta de fazer, e Ele não pode ser forçado a fazer o que Ele não gosta. Às vezes nós somos obrigados a fazer o que nós não gostamos, e às vezes nós somos impedidos de fazer o que a gente queria fazer. Mas Deus nunca deixa de fazer o que Ele quer fazer, e ninguém pode impedir Deus de fazer o que Ele quer fazer. É isso. E essa é a verdade por toda a eternidade. Esse é o significado de no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos, no Salmo 135, 6. Então, outra testemunha dessa verdade é o profeta Isaías, que ele fala assim, Isaías 46, 9 e 10. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de firme, eu farei tudo o que me agrada, eu farei tudo o que me dá prazer. A palavra traduzida por prazer aqui é a forma substantiva do verbo, que é usada, a palavra usada no Salmo 1:2, que diz: o seu prazer está na lei do Senhor. Então, é a mesma coisa, está falando sobre prazer, sobre deleite. Ou o Salmo 16:3, eles são os nobres em quem eu tenho todo o prazer. Ou Isaías 62:4, não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra, você porém será chamada Efisbá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. O ponto é que Deus age em liberdade soberana. Deus faz tudo o que Ele quer. Ele nunca faz algo porque Ele é obrigado a fazer, mas também nunca Ele é impedido de fazer o que Ele quer fazer, por nada e por ninguém. Seus atos não provêm de necessidade. A maior parte dos nossos atos provém, nós necessitamos ser amados, nós necessitamos ter amigos, nós necessitamos de comida, nós necessitamos de um monte de coisa. E isso faz a gente fazer um monte de coisa. Nós somos um feixe de necessidades. Deus não necessita de nada. Então os seus atos nunca provêm de uma necessidade de compensar as deficiências, ou da necessidade de compensar a sua felicidade, porque tudo em nós tem que vir de fora.
mas da paixão de expressar a abundância do deleite dele, que é o seu Filho amado, em quem ele tem todo o seu prazer. Isso é o significado da liberdade de Deus. Você vê, nada que você possa chamar de liberdade sequer pode ser pensado como liberdade. E isso a gente chama de liberdade soberana, porque essa é a nota registrada em todos os textos que a gente olhou. Deus de fato faz tudo de acordo com o seu prazer. Ele é livre na medida que ele não tem deficiência que o torne dependente. Por isso Paulo diz, quem primeiro deu a ele para depois receber? Ele não depende de ninguém, todo mundo depende dele. Então, ele é soberano na medida em que ele pode agir sobre suas delícias, ou seja, sobre o seu prazer, sem ser detido por nenhum poder. Se Deus quer fazer algo, ele faz tudo que lhe agrada. Não tem nenhum poder que diz, você não vai fazer isso. Por isso que é ridículo dizer assim, Deus queria salvar aquele homem, ele não pôde. Como assim? Não é? Deus sempre faz o que lhe agrada, ninguém pode nunca impedir o que Deus quer. Ele dá um novo coração, ele diz, eu farei eles andarem em meus caminhos, eu farei que eles me amem. Deus faz sempre o que ele quer. Ele é soberano na medida em que ele pode agir sobre aquilo que o delicia, sem ser detido por poderes externos. E a Bíblia diz, tudo o que lhe agrada ele fez no céu e na terra. Assim a sua liberdade é uma liberdade o quê? Soberana. O que Deus, o Pai, contempla ao olhar para o panorama das suas próprias perfeições. Quando Deus contempla as suas perfeições, o que ele vê? Ele vê seu Filho, porque o Filho é a exata expressão disso. Então, ele quando vê isso, é uma cena totalmente satisfatória para ele, eternamente, de sabedoria, amor, deleite, tudo infinito. Ele sempre teve todas essas coisas antes que o universo existisse. Assim, na felicidade de Deus, ela flui das suas perfeições, e as suas perfeições são refletidas em seu Filho, incluindo a perfeição do seu poder infinito. E esse poder imensurável é o que garante a liberdade do deleite de Deus em tudo que ele faz. Porque seu deleite é a alegria que ele tem no reflexo da sua própria glória, que é o seu Filho. Mas parte dessa glória que ele vê em seu Filho é o seu poder infinito. E a função única do seu poder é abrir caminho, porque para que Deus usaria o seu poder? Ele não tem necessidades. Você pensa em ter poder porque você está precisando de coisas. Você pensa, se eu tivesse esse poder, eu poderia fazer aquilo, Mas Deus nunca precisou do poder para ter alguma coisa. Então a função única do poder de Deus é abrir caminho para transbordante ou transbordamento da sua alegria no seu Filho. Então, para mostrar ao meu Filho, eu vou criar um mundo, eu vou criar um universo, eu vou fazer um plano, eu vou mostrar a glória dele numa cruz, eu vou mostrar suas belezas infinitas. Deus só usa o seu poder para transbordar sua alegria infinita. E é o seu poder que remove, no tempo de Deus e do jeito de Deus, qualquer obstáculo para a realização do seu prazer. Então, por isso que diz, ele fez tudo o que ele quis, nos céus e na terra. Assim, a declaração de que Deus faz tudo o que ele deseja é uma declaração do seu poder infinito, que está totalmente voltado para mostrar a sua alegria infinita, que é o seu Filho. Isso é o que queremos dizer com a palavra soberania. O poder de Deus sempre abre o caminho para que as perfeições dele sejam expressas de acordo com o seu bel prazer e o seu bom prazer, que é manifestado totalmente em Cristo. Por isso que Paulo diz, quem és tu para discutir isso com Deus? Se Deus quer mostrar a beleza do seu Filho em sua justiça, em vasos da ira, ele fará. E se ele quiser mostrar a beleza da sua graça em vasos da misericórdia, ele o fará. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Isso é inútil, porque até o teu poder de discutir com ele está deixando só para te condenar e mostrar a sua glória em você, porque o seu argumento ofende a glória do seu Filho. Mas isso não é uma tragédia, porque a ofensa disso, quando você for punido por causa disso, vai mostrar
quão valoroso o filho dele é que você desprezou. Então eu amo a imagem que C.S. Lewis dá da liberdade soberana de Deus ao criar, não é? Porque C.S. Lewis mostra como Deus criou e salva, como simplesmente um estouro feliz, uma explosão feliz da sua autossuficiência. E C.S. Lewis diz assim: ser soberano do universo não é uma grande questão para Deus. Deus a gente acha essa coisa mais, mas para Ele não. Diz assim: ser soberano do universo não é uma grande questão para Deus, porque o universo não é tão grande como a gente imagina. É só para a gente. Para Deus, o universo é o que Ele vai dizer aqui. Ser soberano no universo não é uma grande questão para Deus. Devemos manter sempre diante de nossos olhos aquela visão de Lady Julian, que é uma mulher que viveu uma vida religiosa, morreu em 1416, e ela é a primeira mulher que escreveu algo em inglês que se tem acesso, um livro, não é? Então, ela que ele está mencionando, ele era especialista em literatura medieval. Então ele diz assim: ser soberano do universo não é uma grande questão para Deus. Devemos manter sempre diante dos nossos olhos aquela visão de Lady Julian, na qual Deus carregava em sua mão um pequeno objeto, como uma noz. E essa noz era tudo que já foi criado. Deus, que não precisa de nada, ama criaturas totalmente supérfluas, para que possa amá-las e aperfeiçoá-las e transbordar sua alegria para elas, mostrando o seu contentamento em seu filho. Então ele diz: olha, é melhor, o universo não é uma grande coisa como você imagina. Ele está dizendo, a melhor visão é a de Lady Julian, que é Deus com um pedaço de qualquer coisa na mão, uma noz na mão. Aquilo é totalmente para ele, não é nada. Não é? Nós somos criaturas supérfluas. Porque o que é supérfluo? É aquilo que não é necessário. Nós não somos necessários. O universo não é necessário. Os querubins não são necessários. Nada é necessário para Deus. Tudo é supérfluo para Deus. Porque nada pode dar nada a Ele. Mas Ele quis. Ele quis criar criaturas supérfluas e mostrar sua alegria. E mostrar. Então Deus está sozinho. É por isso que Deus, Ele é transcendente. Não é? Todo o universo junto, não é que todo o universo junto não tem o valor de Deus. Todo o universo junto não vale nada perto de Deus. Então essa conexão entre o poder e o prazer está por trás de 1 Timóteo 6, 16 e 15, 16, onde Paulo diz: o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que tem a imortalidade. Pensa assim: mas um querubim não morre. Mas Deus, quando ele diz que tem a imortalidade, porque Deus é o único ser que tem a vida em si mesmo. A vida do querubim quem está dando é Deus. Teve um início, e se Deus quisesse teria um fim. Deus é o único que tem a imortalidade. Ele nunca teve um início. Ele é a fonte da vida. Então você vê que 1 Timóteo 1,11, Paulo está falando sobre feliz e único soberano. Então ele está enfatizando como Deus é feliz. Algumas traduções é o Deus bendito, a palavra marcada, é a palavra feliz, alegre, satisfeito. E essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus feliz. O evangelho do Deus feliz, o evangelho do Deus bendito. Primeiro ele é chamado o quê? O único soberano. Ele não é apenas soberano, não é que Deus é soberano, é que Ele é o único soberano. Não é? Em outras palavras, Ele não tem concorrentes. E o apóstolo Paulo diz, o único que é poderoso. E depois o apóstolo Paulo vai amontoando coisas. Ele é o Rei dos reis. Novamente, existem reis, mas não para Ele. Não é? Ou seja, não existem poderes que possam desafiar, já que todos os poderes fluem dele mesmo. E então Paulo diz, Ele é o Senhor dos senhores. Há senhores, mas nenhum deles é nada perto de Deus. Então Paulo enfatiza que não há nenhum poder que possa com sucesso se opor a Deus. Então Deus sempre faz tudo que lhe agrada. E
Finalmente, Paulo diz, só ele tem a imortalidade. Ou seja, Deus está completamente sozinho em sua classe. Todo o resto, como disse C.S. Lewis, ecoando Lei Julian, é uma noz em sua mão, coisas supérfluas. Então Paulo diz, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos vida, fôlego e todas as coisas. A palavra depende não significa nada para Deus. Tudo isso ensina que a felicidade de Deus está enraizada em seu poder e autoridade absoluta, única no universo, e na sua não dependência de qualquer coisa a não ser dele mesmo, para a sua felicidade infinita em seu Filho. Ele é o único soberano e, portanto, ele é feliz, é o Deus bendito e soberano, porque não há quem possa frustrar Deus, nem dizer o que fazes, e nem obrigar-lhe a fazer o que ele não quer, e nem impedir ele fazer o que quer. Então C.S. Lewis coloca assim: a liberdade de Deus consiste no fato de que nenhuma outra causa, além de si mesmo, produz os seus atos. Um monte de coisa produz nossos atos, um monte de coisas que não somos nós mesmos, por causa da nossa, qualquer coisa em pé. Tu está andando, o guarda anda parado, tu para. Tu queria ir amanhã, mas você pode morrer do coração nessa noite. Um monte de coisa nos impede. Ele está dizendo, a liberdade de Deus consiste no fato de que nenhuma outra causa, além dele mesmo, produz seus atos, e nenhum obstáculo externo pode impedi-lo de nada, que sua própria bondade é a raiz do qual todos eles crescem, e sua própria onipotência é o ar que todos respiram e florescem. Então, certa vez uma pessoa que queria incentivar as pessoas a pregar o Evangelho, as pessoas às vezes se empolgam demais nisso, porque as pessoas, quase sempre quando estão falando muito sobre pregar o Evangelho, elas não estão pensando de que o problema do homem é que Cristo é digno da glória e eles não estão glorificando Cristo. É que eles acham que o ser humano é muito importante e não merece ir para o inferno. Então essa pessoa, às vezes para estimular as pessoas a pregarem, elas são totalmente antibíblicas. E essa pessoa estava falando, olha, você tem que pregar o Evangelho, nós temos que pregar, numa conferência, e nós temos que assumir riscos. E ele disse, para estimular as pessoas, que Deus mesmo abraçou muitos riscos para nos salvar. E a gente tem que abraçar riscos, então, também, assim, como Deus fez. É bom pedir às pessoas que pregam o Evangelho pelos motivos certos, mas isso é um absurdo, não é? O que a gente podia dizer uma pessoa que diz algo assim? É uma perspectiva totalmente falsa a respeito de Deus. Certamente aqueles índios que David Brenner pregou entendiam muito mais do Evangelho do que esse pastor querendo incentivar as pessoas a pregarem. Então a dimensão do caráter de Deus que me liberta para assumir riscos é exatamente o oposto do que ele estava dizendo. Você tem que correr risco, porque o próprio Deus correu riscos. Então, na minha vida, o maior obstáculo a assumir riscos por causa de Cristo é a minha incredulidade. Quanto mais você crê em Cristo, mais você, e se deleitar nele, vai estar disposto a assumir riscos por causa dele. A descrença nas promessas, no amor, de que ele seria suficiente para mim, de que se todo mundo me batesse, me expulsasse, eu devia me alegrar, porque isso era maravilhoso, porque isso era por causa dele. Se eu cresci nisso tudo, então assumir riscos não era um problema, mas é a confiança em Cristo que me liberta para correr risco. Mas Deus, que ele descreveu para nos inspirar, que Deus corria risco, e então nós devemos correr risco também, é uma coisa totalmente falsa, porque você só pode correr riscos se você não sabe qual o resultado que você está fazendo. Por exemplo, eu vou pregar não sei aonde, o que vai acontecer? Não sei, pode ninguém se converter, pode me bater, o apóstolo Paulo, né? pode me prender, então eu vou correr o risco. Correr o risco é sempre porque a gente não sabe o resultado das coisas. Tu toma decisões, eu vou honrar Deus aqui no meu trabalho. Eu não vou fazer essas coisas que as pessoas estão fazendo, mas eu posso ser mandado embora. Isso não quer dizer que Deus vai guardar meu emprego, mas eu vou fazer assim mesmo, eu vou correr o risco por causa de Cristo. É isso. Você só pode correr risco se você não sabe qual é o resultado imediato das suas atitudes. Em segundo lugar, é que você não está no controle das coisas, de modo a tornar a sua vontade ou o seu conselho firme. Mas Deus não pode correr riscos.
Você vê, Deus nunca correu nenhum risco. Deus se arrisca. Ele, por exemplo, disse em colocar a grande comissão nas nossas mãos. Por quê? Ele fez todo um plano que depende da gente pregar o evangelho. E se a gente não prega? E dizer isso é uma estupidez, porque é óbvio que Deus não se arriscou. Ele colocou em nossas mãos não o seu plano, de tal maneira que não está nas mãos dele. Em João 10,16 ele diz: tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também devo trazê-las, e elas ouvirão a minha voz. É ele que abre o coração dos homens, e não nós. Ele diz assim, em Atos 16,14, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor lhe abriu o coração para atender a mensagem de Paulo. A grande comissão de nós pregarmos ao mundo depende totalmente de Deus, tanto em mover corações como o meu ou o seu, para amarmos Cristo a ponto de queremos pregar para o mundo, como de abrir o coração das pessoas que vão vir. A grande comissão não é Deus, não está se arriscando, nenhum dos eleitos vai se perder. Você pode falar assim, mas eu nunca vou pregar, eu nunca prego o evangelho. Provavelmente você não ama Cristo. Mas ninguém vai se perder por causa de você. Você está perdido, mas ninguém vai se perder. Você só está perdido porque nunca ganhou um coração para amá-lo. Ou, por exemplo, João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Ou 65, e é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido pelo meu Pai. Eles chamam os seus mensageiros, e eles cumprem sua missão, por causa do poder de Deus, tanto que muda os mensageiros, como que muda os que vão ouvir. Então, por exemplo, como está em Romanos 15, de 15 a 18, 1 Coríntios 15 a 10, quando Paulo prega, ele diz, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, eu não sou o que sou porque eu resolvi ajudar Deus, é o contrário, ele me fez assim, eu era um cara que odiava ele me deu o coração que o ama. Então a grande comissão não está em questão. A Bíblia diz assim em Mateus 24,14, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como um testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Deus não estava arriscando nada, vai ser como ele disse, os seus eleitos vão pregar, e os outros eleitos vão ser chamados, e um homem que não é chamado não é eleito, e um homem que nunca prega também não. Salmo 22 diz, 27 a 28, todas as extremidades da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações adorarão diante dele, porque o domínio pertence a ele. Então o número inteiro dos gentios virá. A Bíblia diz em Romanos 11, 25, e a terra se encherá da glória do Senhor, diz no Números 14, 21. Toda a Escritura afirma a vitória de Deus na missão da pregação do Evangelho e no chamado de todas as ovelhas que Ele deu a Cristo na eternidade, que Cristo orou, não oro pelo mundo, oro por elas. A Bíblia nunca diz que isso, Deus prometeu, Deus é soberano, Ele não está correndo risco, Deus não corre riscos, porque Ele governa o coração do homem, Ele é o Senhor da sua igreja, e o propósito dele não pode falhar, tanto nos que vão pregar, quanto nos que vão ouvir. Portanto, dá a grande comissão à igreja, Deus não estava se arriscando e dizendo, agora eu dei a eles, agora se eles não fizerem o trabalho deles, tudo vai ficar, eu estou meio tenso aqui no céu. Mas é o que aquela pessoa disse, Deus não correu risco nenhum. Então você tem que definir o que é risco. Nós podemos definir risco da seguinte maneira, uma pessoa assume um risco quando ele realiza uma ação e se expõe à possibilidade de dar errado. Então vou correr o risco. Mas Deus nunca se expõe à possibilidade de dar errado. Ele diz, eu faço tudo o que quero no céu e na terra. Eu anuncio o fim desde o início. Deus não corre riscos. Isso significa que se você souber que uma ação vai te prejudicar e escolher ir em frente, eu posso chamar você de tolo, você de estúpido. Ou posso chamar você de uma pessoa que sabe que aquilo vai causar dor a você, mas você acha que vale a pena pelo benefício que vai trazer a outra pessoa. Eu diria que você está indo para o sacrifício. Ou podemos chamar isso de amor.
Mas risco implica incerteza. E como nunca há incerteza para Deus, Deus nunca corre risco. O mesmo acontece com o jogo. Você aposta muito dinheiro, você está correndo um risco. Porque você pode perder. Mas se você conhece o resultado de todos os jogos até o final dos séculos, então você não corre risco nenhum em botar o dinheiro. Você jogar sabendo exatamente os resultados de todas as partidas de futebol, de todas as roletas do cassino, você nunca está correndo risco, porque você não pode perder. É a incerteza que está no cerne do que é correr risco. Mas Deus não tem nenhuma dúvida sobre nada. Ele diz que a gente lê em Isaías 46, 9 e 10, eu sou Deus, não há outro como eu, declaro o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, coisa que ainda não aconteceu. Ou Isaías 42, 2, eis que as primeiras coisas aconteceram e novas coisas eu agora declaro, antes que surjam, eu lhes falo sobre elas. Essa pessoa diz que Deus assume risco na encarnação quando ele enviou o seu Filho, e ele ilustrou isso com a possibilidade que Jesus poderia ter sido morto, por exemplo, por Herodes quando era um bebê. Isso é ridículo. Jesus não ia morrer. Ele diz, ainda não chegou a minha hora. As pessoas queriam jogar Jesus lá do precipício, e ele passou no meio deles, porque ele disse, não era na minha hora. Era impossível Jesus não morrer, a não ser na cruz, no dia, na hora e no momento que Deus determinou. Não havia nenhum risco de Jesus não morrer de outra forma. Ou, de alguma maneira, você vê essa pessoa, para incentivar as pessoas, ela estava mostrando um Deus totalmente falso para as pessoas, para incentivar as pessoas a correrem risco para pregar o Evangelho. Mas a gente só corre risco para pregar o Evangelho porque a gente sabe que Deus não corre risco. Porque se Deus corresse risco, eu não ia me arriscar. Porque se o plano dele falhar, e se nós nos arriscarmos, sermos o lixo do mundo, só para descobrir no final que Deus falou, olha, pedi aquilo a vocês, mas deu tudo errado aqui. Ou seja, pedir a alguém que se arrisque, porque Deus se arriscou, é ridículo. Nós nos arriscamos, porque sabemos que o Deus que nos enviou não corre riscos. Lutero dizia assim, eles podem cortar minha cabeça, porque meu Deus vai me dar outra. Então, Atos 22, 23 diz, estes homens lhes foi entregue por propósito determinado de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram. Foi assim que Jesus morreu. Ou Isaías 53, 10, contudo foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, o resultado disso. Ou Pedro dizendo em Atos 4, 27 e 28, de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Deus nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, e fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido que havia de acontecer. O que eles fizeram? Só fizeram o que Deus, o que tu... Ou seja, nós meditamos há uns 2 domingos atrás que mesmo morrer, nenhum dos evangelistas usa a morte, porque Jesus concedeu, permitiu que a morte o tocasse. Então, a terceira coisa que ele falou é que a conversão individual sobre o risco era outra bobagem, não é? A Bíblia diz assim, em Atos 13, 48, ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Vocês, não posso continuar por causa do tempo, mas Deus não corre nenhum risco. 2 Timóteo 2,19 diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ele elegeu, ele sabe, ele conhece. Então Deus não corre risco, nem na nossa santidade e crescimento daqueles que são eleitos. Ele diz assim em Ezequiel 36, 27, eu colocarei meu espírito dentro de você e farei com que você ande nos meus estatutos e tome cuidado para observar minhas ordenanças. Não há nada. Deus está edificando a sua igreja. Ele pode permitir que a igreja tenha retrocessos,
temporários, mas só para mostrar a sua glória, como na reforma. É só assim. Nada que está acontecendo em nenhum momento é porque Deus estava tentando fazer de uma outra forma e está indo para outro lugar. Ele nunca pôs nada em risco, em nenhum ponto, mesmo no mais escuro que era a cruz. Eu espero que nós já tenhamos visto nesses anos em Jardim da Luz o suficiente para saber que nós devemos nos curvar diante de Deus e louvar Ele pela sua liberdade soberana. Paulo diz, quer pela minha vida, quer pela minha morte, ou seja, eu estou correndo risco, mas Deus não corre riscos em seu plano, então está tudo bem. Se eu vou morrer ou se eu vou viver. William Carey, que foi um dos grandes missionários que depois incentivou, ele, por exemplo, foi para a Índia, quando ninguém na Índia, grande parte da Índia nunca tinha escutado o Evangelho, e as pessoas diziam para ele ficou de 40 anos da sua vida isso, né, de 1793 a 1834, e ele acreditava na soberania infinita de Deus. Muitas pessoas tentaram falar para ele, não saia da Inglaterra, não saia do conforto, não vai para esse lugar, porque se Deus tiver que salvar as pessoas, Ele vai salvar. Isso era o hiper calvinismo distorcido, né? Mas ele tinha seguido e escutado e aprendido com pessoas como George Whitefield ou John Newton, que compôs Amazing Grace. É isso que ele lia, é isso que ele bebia, e ele sabia, não, meu coração é cheio de desejos de pregar Cristo, e Deus fez isso, e Deus mandou nós pregarmos em todos os lugares. Eu quero ir para a Índia, eu quero ir para esses lugares. Mas um dia ele estava pregando, e ele sempre teve um ensino equilibrado sobre a soberania de Deus e a nossa paixão natural de pregar para que Deus chame. E ele, falando sobre isso, eu tenho certeza que todos os que são ordenados para a vida eterna vão crer, como está em Atos 13:38, e que somente Deus pode acrescentar pessoas à igreja, como está em Atos 2:47. Não obstante, nós não podemos deixar de observar como o grande ensinador de todas essas doutrinas, que é o apóstolo Paulo, sofreu e disse, eu sofro todas essas coisas por causa dos eleitos, para que eles cheguem à salvação. Paulo amava a Cristo, e é assim que eu vou. Ele não acreditava que Deus poderia ser frustrado se ele não fosse para a Índia, mas ele desejava muito glorificar Cristo na Índia, e sabia que só se converteria na Índia quem Deus chamou. Em 1797, ele estava falando, e um Brahmane, ouvindo ele pregar, fez uma pergunta difícil a ele, né? Ele estava pregando em Atos 14:16 e 17:30, e ele disse, olha, Deus anteriormente permitiu que durante séculos e séculos e séculos vocês, essa parte do mundo, estivesse totalmente na escuridão, mas agora Ele ordena que todos se arrependam. Ele estava pregando, e esse Brahmane falou assim, na verdade eu acho que Deus deveria se arrepender por não ter enviado o Evangelho mais cedo então para cá. Todos esses séculos, ninguém tinha escutado, agora, por que Deus não fez isso? Ele deveria se arrepender. E a resposta de William Carey a uma pergunta difícil é maravilhosa. Ele diz assim, a isso eu acrescentei, suponha que um reino tivesse sido invadido pelos inimigos do seu verdadeiro rei, e embora ele pudesse e tivesse poder suficiente para conquistá-los e destruí-los, ainda deveria assim permitir que eles prevalecessem e se estabelecessem o quanto pudessem. A bravura e sabedoria desse rei seria muito mais evidente ao exterminá-los do que teria sido se ele tivesse se oposto a eles no início. E impedido de ter entrado no país? Claro que não. Assim, pela difusão da luz do Evangelho, a sabedoria, o poder e a graça de Deus serão muito mais evidentes na superação de tais idolatrias arraigadas e na destruição de todas as trevas e vícios que prevaleceram tão universalmente neste lugar, neste país, de que teriam, se todos não tivessem sofrido, andar por seus próprios caminhos por tantos séculos.
Eu queria dizer o seguinte: olha, se um rei visse alguém invadir ali, pudesse lá e destruir tudo. Mas imagine se esse rei pensasse diferente. Isso, o que mostraria mais poder? Ele ir lá e destruir aquilo, ou deixar aquilo crescer, se tornar enorme, e quando aquilo se achasse todo poderoso, o rei fosse lá e acabasse com tudo. Ele disse: Deus permitiu, em sua liberdade soberana, que o paganismo, que as superstições dominassem vocês por séculos, só para mostrar que quando Ele chama, todos esses séculos de paganismo se esvaem, e vocês vêm a Cristo. E é o que está acontecendo aqui na Índia, à medida que eu estou pregando. Você vê, Deus deixou o mundo todo virar pagão, e parecia que não haveria mais nenhuma solução. Então Ele foi lá e mostrou que aquele paganismo do mundo inteiro não era nada, quando Ele foi em Ur e chamou Abraão. Isso só mostrou mais da sua glória, e não menos. É uma resposta incrível. Deus é livre, soberano e governa as nações da maneira que Ele mostra a sua maior glória, e não como nós achamos, porque às vezes a gente parte do princípio do valor enorme do homem, e não do valor da glória de Deus. E Carey disse: Deus não foi frustrado aqui durante séculos e séculos que o Evangelho não estava aqui. Ele simplesmente não mandou ninguém aqui, e deixou vocês perecerem seus próprios pecados. Agora, Ele vai fazer o oposto. É assim, é a verdade que muitas gerações de cristãos professos perderam. Seja qual for a causa da desobediência da igreja na grande comissão, Carey sabia que não era isso que impossibilitou. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade de pregar em Campo Grande e no Rio de Janeiro, mas a ideia de que algum eleito vai se perder se eu não fizer isso é uma ideia tola. Só eu vou perder com isso. E é por isso que ele respondeu do jeito que ele respondeu. Então a gente tem que encerrar, mas o que Carey queria que eles vissem, e Deus quer que a gente visse, é que Deus, o livro da vida, ninguém pode abrir. É assim que o Apocalipse mostra. Só quem pode abrir o livro da vida é Jesus, e os 7 selos. Isso quer dizer que toda a história está nas mãos de Jesus. Ele reina, só Jesus reina, só Ele tem o livro da vida. Ele está na sala do controle do universo. Então Jesus, por fim, é a causa final de todas as coisas. Se passar 500 anos de escuridão, perseguição à igreja, é Jesus que determinou isso. Isso é verdade no nosso mundo hoje. Guerras, fomes, terremotos, Ele tem um livro da vida. Não chega a guerras, terremotos, pestes que Ele não tenha determinado acontecer. Perseguição, todas as ações de Deus são justas e amorosas, ou seja, visa sempre o propósito final de manifestar a sua própria glória e alegria em seu Filho. Então, Satanás não tem mais nenhum poder sobre nós. Satanás pode fazer exatamente aquilo que Jesus determina, ou no tempo e na história, conforme o livro da história, o livro da vida está, porque é Ele que determina a história. Então você pode me fazer pergunta nesse encerramento. Então Deus tem prazer, já que o pecado e todas essas coisas aconteceram e acontecem, é óbvio que em sentido final, manifestar a glória final de Deus. Sem pecado realmente não tem cruz, nem cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas as Escrituras ensinam claramente que Deus é inquestionavelmente justo, e Deus realmente ordena todos os eventos e ações pecaminosas também. E nós não precisamos usar a expressão vontade permissiva, porque permissivo parece que eu não queria, ia acontecer uma coisa e eu podia impedir, mas vou deixar acontecer. Mas isso não fazia parte do meu plano, e então isso é estranho. Nós olhamos cuidadosamente para isso em outros sermões que eu preguei, mas o decreto de Deus é eterno, incondicional, imutável e exaustivo. Não é? A Confissão de Fé de Westminster diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho, da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem é violentada a vontade da criatura, nem atirada a liberdade ou contingências das causas secundárias antes estabelecidas. Então, como Deus pode ser a causa final de tudo o que acontece, mas
inclusive todos os atos pecaminosos, e ele mesmo que determinou e decretou essas coisas, ser santo. A resposta das Escrituras, resumindo o que eu preguei exaustivamente em alguns sermões, é que embora Deus seja a causa final de todas as coisas, até mesmo do mal, e do maior mal de todos, que foi o assassinato final do seu filho no mundo, Deus jamais é a causa eficiente ou causa próxima do mal. Essa é a causa próxima e eficiente do mal, jamais faz isso com o intuito de agradar a Deus. Por exemplo, Deus determinou a morte do seu filho, mas ele não é a causa próxima. As pessoas que são a causa próxima é Pilatos, é Herodes, e a causa próxima nunca fez isso para agradar a Deus, fez isso porque era mal. A Bíblia sempre considera, então, apenas essa causa próxima e má, pecaminosa. A Bíblia sempre considera apenas a causa eficiente do mal como responsável. Deus é a causa última da crucificação de Cristo, porque se Ele não determina ela não acontece. E Ele teve que predestinar, óbvio, todos os eventos que levaram à cruz, mas os judeus foram a causa próxima, porque eles incitaram a mentira contra Jesus para Roma. Então isso era pecado. E Pilatos e Herodes foram a causa eficiente, porque eles é que cometeram, na verdade, o assassinato. Então os judeus são totalmente responsabilizados por serem a causa próxima, porque eles entregaram por inveja, eles têm motivos próprios malignos, não é? E Pilatos e Herodes são a causa final. Então eles fizeram isso aqui para politicamente agradar os judeus, eles são maus. No entanto, Deus decretou todas essas coisas. Ele é a causa final sempre. Não é a causa secundária, mas a intenção dele é mostrar a glória infinita do seu Filho. Judas, Herodes, Pilatos conspiraram para matar Jesus por razões próprias dos seus corações. Mas Deus decretou o mal da cruz pelo bem que isso traria, manifestar a beleza infinita do seu Filho, salvar os eleitos. Portanto, o ponto claro é que Deus pode ser a causa final de tudo que acontece, até do mal, e não incorrer em qualquer culpa, porque Deus nunca é a causa eficiente do mal. Ele ordena, decreta o mal para o bem, para a salvação dos eleitos, mas principalmente para mostrar toda a sua alegria, deleite e prazer na beleza infinita de Cristo. Não é como Édipo. O Evangelho não se parece com o determinismo. Se você conhece a história de Édipo, ele, por exemplo, ele era filho de um rei, Édipo, e ele Laio, e ele foi a Delfos, e que eram os profetas, de Delfos, e ele recebeu uma profecia de que ele ia matar o pai e casar com a mãe. E o pai dele, Laio, que soube disso, que recebeu a profecia, resolveu fazer o quê? Ele era rei de Tebas, ele pegou o filho dele, pequenininho, que era quem ia fazer isso, que é Édipo, e levou ele lá por cima da montanha, pregou uns pregos no pé dele para ele morrer. Para ele não matar ele, nem casar com a mãe dele. Mas um pastor salvou Édipo e cuidou dele. E aí outro rei de Corinto, adotou ele como pai. E ele um dia foi de novo a Tebas e o oráculo de Delfos falou ali a mesma coisa. Agora falou com o próprio Édipo: olha, você vai matar seu pai e casar com a sua mãe. Aí ele pensou que era o pai e a mãe que criaram ele desde criança. Ele achou isso horrível, então ele fugiu. Fugindo, ele se encontrou com o verdadeiro pai dele e matou o pai dele. E aí ele encontrou Jocasta e acabou casando com ela. Aconteceu exatamente o que o oráculo falou. Mas você vê, não é isso. Você vê que Édipo tentou evitar de todas as formas que o que tinha sido dito acontecesse, mas aconteceu. Isso é determinismo, né? Você vê que não é isso que acontece na Bíblia. Ninguém está querendo viver em santidade e Deus diz: não, você não vai ser santo. Você
Está querendo, mas você vai ser profano. Ah, eu quero amar a luz. Não, não, você ama as trevas. Não é isso que acontece. Como Édipo tentando evitar de todas as formas, mas aquilo acontece, porque aquilo não tem como ser de outra forma. É diferente. O homem ama as trevas. O homem não busca Deus. Herodes queria matar Jesus. Judas queria trair Jesus. Então, é totalmente diferente disso. Deus soberanamente decreta essas ações, mas não como pecado. Por quê? Porque pecado é contrariar a vontade de Deus. Mas é óbvio que Deus não decretou essas coisas para contrariar a sua vontade, porque isso é ridículo. Herodes faz isso contrariando a vontade de Deus. Pilatos faz isso contrariando, mas Deus não faz isso contrariando a sua vontade, Ele faz isso fazendo a sua vontade, que sempre é boa, manifestar a beleza, a santidade, a glória. Então, em Jó, Deus é a causa final, é óbvio, mas Satanás trabalha, os sabeus trabalham, há a causa próxima, há a causa... Mas a causa final de tudo que acontece é Deus, porque nada pode acontecer. Você viu o que é a liberdade de Deus? Então, Deus não decreta essas ações como pecados, mas pelo bem que Ele deseja trazer a partir delas. A salvação dos eleitos, mas o bem final, que é a manifestação da glória de Cristo. Jonathan Edwards coloca perfeitamente isso assim, então. É coerente falar que Deus decretou todas as ações dos homens. Sim, cada ação que é pecaminosa e cada circunstância envolvendo essas ações, que Deus predetermina que elas serão como são, tão pecaminosas como elas são. Ainda assim, Deus não decreta essas ações que são pecaminosas como pecado, mas as decreta como boas. Ao decretar uma ação pecaminosa, quero dizer, decretando-a por causa da pecaminosidade da ação, por exemplo, a morte do seu filho, Deus as decreta por causa do bem que Ele faz surgir da sua pecaminosidade. Enquanto o homem a faz, o que foi decretado, pelo bem e pelo amor que eles sentem ao mal que há nelas, pelo deleite que ele tem no mal. Deus decretou a morte do seu filho pelo deleite no que é santo e bom. Herodes e Pilatos matou Jesus pelo deleite que eles têm no mal. Então Deus decretou aquilo, mas Deus decretou aquelas ações pecaminosas não como pecado, porque você vê, a motivação de Deus é totalmente santa, boa e centrada na glória do seu Filho. Já a motivação dos outros é amor à maldade. Em outras palavras, Deus pode decretar uma ação que é pecaminosa para um ser humano, porque Ele decreta essa razão como não pecaminosa, porque o pecado é apenas um pecador agindo segundo os desejos do seu coração. Quando o ser humano peca, nós estamos, por definição, o que é pecado? Se rebelar contra Deus. Mas quando Deus decreta a cruz, Deus não está se rebelando contra si mesmo, pelo contrário, Ele está fazendo a sua vontade. Em vez disso, Ele ordena nossos pecados com bons fins em mente, o que faz com que o ato de ordená-los não seja pecaminoso, já que a atitude do seu coração não é rebelde contra ele mesmo, mas justa. E poderíamos perguntar, qual é o bem final pelo qual Deus ordena o mal? E nós sabemos, para a sua glória. A cruz vai mostrar mais da glória de Deus do que qualquer outra coisa que foi criada. E, no entanto, quanta coisa má há para nós chegarmos até a cruz. Ao pecador arrogante que se coloca no lugar de repreender a Deus para responsabilizar pela sua maldade, Romanos 9:19 diz: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? A esse Deus responde, lembrando que meros cacos de barro que merecem a sua ira não estão acima de somente isso. Diz assim: mas, ó homem, quem és tu que replicas a Deus? Porventura coisa formada dirá o que formou, porque me fizeste assim? Ou não tem um olheiro poder sobre o barro para do mesma massa fazer vaso para honra, um vaso para desonra? Mas se nós somos adoradores submissos a Deus, isso sempre vai nos levar à adoração.
Paulo diz assim: e o que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que para a glória já dantes preparou os que somos nós, a quem também ele chamou. Ninguém pode colocar isso em palavras melhores do que Jonathan Edwards, que diz: é algo apropriado e excelente que a infinita glória de Deus resplandeça, e pela mesma razão é apropriado que o brilho da glória de Deus seja completo, isto é, que todas as partes da sua glória devam resplandecer, que cada beleza deva ser proporcionalmente fulgurante, a fim de que aquele que olha tenha uma noção adequada de Deus. Não é apropriado que uma glória deva ser excessivamente manifesta e outra não. Assim é necessário que a aterradora majestade de Deus, sua autoridade, terrível grandeza, justiça e santidade devam ser manifestas. Mas não poderia ser assim a menos que o pecado e a condenação tivessem sido decretados, ou o fulgor da glória de Deus seria por demais imperfeito, tanto porque essas partes da glória divina não resplandeceriam tanto quanto as outras, e também porque a glória da sua bondade, amor e santidade seriam apáticas sem elas, e elas não ilustrariam de forma adequada, e sim de forma pobre, o seu fulgor. Se não for certo que Deus deveria decretar e permitir e punir o pecado, não poderia haver nenhuma manifestação da santidade de Deus pelo ódio ao pecado, ou pela sua providência preferir a piedade. Não haveria nenhuma manifestação da graça de Deus em Jesus Cristo, ou verdadeira bondade, se não houvesse pecado a ser perdoado, ou miséria a ser revertida. Por mais felicidade que Ele concedesse, a sua bondade não seria estimada, e a sua glória não seria vista como deve ser. Assim, o mal é necessário para a felicidade maior da criatura e a perfeição da manifestação de Deus, para o qual Ele criou o mundo, porque a felicidade da criatura consiste no conhecimento de Deus e no senso do seu amor. E se o conhecimento dele é imperfeito, a alegria da criatura deve ser proporcionalmente imperfeita. Então, a liberdade de Deus leva você àquele profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Leva você à adoração se você tem um novo coração, e leva você àquele lugar onde diz: porque dele, por ele e para ele são todas. Por que existe todas as coisas? Tanto coisas maravilhosas como o pecado, para de alguma maneira manifestar a glória de Deus. O plano de Deus, o conselho de Deus, a vontade decretiva de Deus, todas as coisas levam para esse mesmo lugar, não é? E Deus nunca tem nada que impeça Ele fazer tudo o que lhe agrada, nos céus, na terra. Então, quando a gente fala sobre a liberdade de Deus, é muito diferente de qualquer outra coisa que nós possamos imaginar. Deus nunca fez uma coisa que não fosse que Ele quisesse fazer, e Ele nunca teve que deixar de fazer algo que quisesse fazer. Nunca olhe para a história e pense: Deus queria uma história diferente dessa, mas agora está tudo descontrolado e Ele está tentando consertar as coisas, porque você estará longe da visão verdadeira de Deus. E eu gosto da carta que a mulher de Jonathan Edwards escreveu para sua filha, quando Jonathan Edwards, para mim o maior teólogo que já viveu, morreu quando ele ia, em 13 de fevereiro, ele foi inoculado com a varíola, vacina, mas em 1700 e pouco não era muito bem feitas as coisas, e aquela coisa, em vez de fazer ele ficar protegido, fez ele ter varíola e uma morte horrível. E ele morreu em 22 de março de 1758, e ele tinha 10 filhos. E a sua esposa, Sara, quando soube da morte do marido, com 50 e poucos anos, ela escreveu uma carta para sua filha Esther. É a primeira coisa que ela fez. Ela disse assim: minha querida filha, o que eu devo dizer? Um Deus santo e bom nos cobriu com uma nuvem escura, com uma nuvem negra hoje. Ó, que possamos beijar as mãos e a vara e colocar nossas mãos em nossas bocas. O que diríamos? O Senhor fez isso. Ele me fez adorar sua bondade e nos fez desfrutar o que nós tivemos por tanto tempo com o pai de vocês. Mas Deus vive e Ele tem o meu coração. Ó, que legado o meu marido nos deixou. Somos todos dados a Deus e somos todos, existimos para a sua glória.
e eu vou estar lá. Eu amo estar lá, nas mãos de um Deus livre e soberano, da sua mãe carinhosa, Sarah Edwards. É impossível crer no Deus da Bíblia e não ter paz, porque esse Deus da Bíblia é infinitamente livre, porque esse Deus da Bíblia faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, porque Ele nunca deixou de fazer uma coisa porque Ele queria fazer e agradava a Ele e algo impediu, ou Ele nunca quis fazer uma coisa, mas algo disse que Ele não podia fazer. Nós podemos louvar esse Deus do Salmo 135:6, o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas. E o que mostra que nós somos eleitos é que nós respondemos como Sarah Edwards àquilo que Deus faz. Ou nós falamos como Paulo: quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Isso mostra que nós recebemos um coração para adorar o Deus que existe, soberano, eterno, glorioso, bom e santo. Ou nós não gostamos, mesmo se falamos que somos cristãos, o que só evidencia de que nós nunca recebemos um coração para amar o verdadeiro Deus. Vamos ficar de pé.